Olá, pessoal! Aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, vamos dar continuidade à Matemática 2, tá? Capítulo 8. Esse capítulo tá na apostila 2, hein? Lembrando que estamos já utilizando a apostila 2. Nesse capítulo 8, vamos falar de relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Então, vamos rever o que a gente já sabe, que nós aprendemos no nono ano, algumas relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Lembrando que o triângulo retângulo é aquele triângulo em que um dos três ângulos medem 90 graus, tá? Que a gente chama de ângulo reto. E nesse triângulo retângulo temos catetos, dois catetos e uma hipotenusa. O segmento que é oposto a esse ângulo reto a gente chama de hipotenusa, tá bom? E os outros dois lados desse triângulo vai receber o nome de cateto, tá bom? Então, no item 2, aqui no item 2, algumas relações de semelhança, tá? Nesse capítulo, ele demonstra, no item 2, da onde que surgiu essas relações que vamos rever, tá bom? Através da semelhança de triângulos que vimos nas nossas aulas anteriores. Então, ó, eu tenho um triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui, ó. Deixa eu dar mais um para vocês verem. É o triângulo A, o triângulo C e o triângulo B, tá bom? E aqui, ó, é o ângulo reto desse triângulo retângulo. E esse segmento AH, que nomenclaturou aqui como Hzinho, é a altura, todo segmento que é perpendicular à base, a gente chama de altura, tá bom? Também cria o ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho que o segmento AC é o cateto desse triângulo. O segmento AB também vai ser cateto. E vejam bem, esse segmento aqui, o segmento CB, ele é o segmento oposto a esse ângulo de 90 graus aqui, que é o ângulo A. Então, o segmento que está oposto ao A é esse segmento CB, logo ele vai ser a hipotenusa desse triângulo, tá bom? Então, ó, vamos rever aqui, então, algumas relações. Primeiro, ele diz que, eu tenho três relações, tá? Primeiro, ele diz que a altura ao quadrado é igual a m vezes n. Mn são as projeções feitas pela altura, tá bom? Vejam bem, vou mostrar para vocês aqui. Mn, tá vendo? Aqui seria o segmento CB inteiro. Esse segmento CB é a hipotenusa. E a altura ficou sendo perpendicular à hipotenusa. Logo, ela criou dois segmentos. A altura criou o segmento M e N. Então, a gente chama de projeção, tá bom? Da altura. Então, ó, se eu quero encontrar a altura e eu tenho as projeções, simples. Então, eu considero essa relação. A altura ao quadrado é igual a m vezes n, tá bom? A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Próxima relação, relação 2. B ao quadrado é igual a vezes m. Vamos lá? Então, ó, A é a nossa hipotenusa, esse segmento inteiro BC, tá bom? Aqui, ó, A é a hipotenusa. Nesse segundo item, na segunda relação, ele diz que B ao quadrado, B é um dos catetos, ó. O B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes M, que é o quê? A projeção que está adjacente a esse cateto B aqui, tá bom? Então, essa segunda relação diz que esse cateto B ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa vezes a projeção M, tá
tá bom? Está do ladinho dele aqui, ó, eles estão adjacentes, esses ângulos, esses lados. Terceiro, a terceira relação diz que o c ao quadrado é igual a A vezes N. É a mesma coisa do segundo item, só que a gente olha para o segundo cateto. Olha, esse cateto C aqui. Então, ó, deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. O que ele diz? Ele diz que esse cateto ao quadrado é igual à multiplicação da hipotenusa, que é o A, vezes a projeção N, que está também adjacente a esse lado, que é esse cateto aqui. Tá bom? Então, são essas três principais relações que nós temos. Por último, a partir dessas relações, a gente pode dizer que a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos catetos. Aqui, ó, ele diz que A, que é a nossa hipotenusa, vezes H, que é a nossa altura, é igual a B vezes C, que são os nossos catetos desse triângulo retângulo, tá bom? Então, são essas relações aí, pessoal, que a gente vai utilizar para resolver os exercícios. Relembrando também o Teorema de Pitágoras rapidamente. Temos, então, ó, por último, mas não menos importante, a gente tem A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que ele quis dizer? O A, nesse triângulo retângulo, ele está sendo a nossa hipotenusa. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá bom? Tranquilo, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma demonstração no triângulo equilátero, que é o nosso item 4, as consequências do teorema, as consequências desse teorema do Pitágoras que a gente acabou de citar. A partir do teorema de Pitágoras, a gente pode, então, fazer o cálculo da altura do triângulo equilátero. Nós sabemos que o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos medindo 60 graus. Então, aqui a gente tem uma altura que foi traçada do segmento A ao D, tá vendo? Sempre um ângulo reto à base. Então, aqui, se a gente visualizar, vejam bem, a altura, ela cria dois triângulos retângulos iguais. Então, ó, esse triângulo formado pela altura ficou sendo o triângulo ABD, tá bom? Um ângulo reto e um ângulo de 60. E aqui, ó, ele tem um lado desse triângulo, a altura, e esse terceiro lado, que faz parte do cateto, ficou sendo esse lado dividido por 2, tá? Uma vez que a gente dividiu esse lado ao meio. Então, tá, temos os três lados do triângulo. Eu tenho a metade de um lado, eu tenho um lado inteiro, eu tenho a altura. Então, o ângulo reto desse triângulo está aqui. O segmento oposto é esse lado, que a gente vai chamar de hipotenusa, representado pelo segmento AB. Então, o segmento AD e o segmento BD são catetos, tá bom? Então, ó, o que Pitágoras diz? Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, L ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, tá bom? Então, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E é isso que a gente vai demonstrar encontrando a altura desse triângulo. Vejam bem, é o que eu acabei de falar aqui. Eu tenho L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, resolvendo isso aqui, a gente tem que H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Aqui eu isolei o H, tá? Primeiro eu trouxe, ó,
o L sobre 2 para o outro lado, fiz o L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. E aqui, ó, resolvendo tudo, substituindo L, a gente tem que H é igual a L raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então, aqui, quando a gente vai calcular a altura de qualquer triângulo equilátero, a gente utiliza, então, essa fórmula aqui, ó, da altura. A altura é calculada através da medida do lado vezes raiz de 3 sobre 2, tá bom? A gente vai utilizar muito essa fórmula aqui, então guardem com vocês, tá bom? Então, aqui, ó, a gente pode também, através de Pitágoras, calcular a diagonal do quadrado. O quadrado é o polígono que tem todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Quando a gente traça a diagonal, a gente também forma dois triângulos retângulos, tá bom? Novamente, olhando para o triângulo ABC, a gente tem que o ângulo de 90 graus desse triângulo é a partir do vértice B. Então, a gente tem que AB, que é ao lado do quadrado, vai ser um cateto. E o segmento BC, que é ao lado também de quadrado, vai ser também um cateto. O segmento que está oposto ao ângulo de 90 graus é esse segmento aqui, ó, justamente a nossa diagonal. Essa vai ser a nossa hipotenusa. Então, quando a gente aplica isso, o que vai ficar? Hipotenusa ao quadrado mais a soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, a gente tem que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, ó, que na verdade vão ser 2 vezes o L ao quadrado. Então, a gente tem que a diagonal desse quadrado é L raiz de 2, tá bom? Que a gente tem que passar a potência em forma de raiz. Então, para a gente calcular a diagonal de qualquer quadrado, a gente sempre multiplica a medida de seu lado vezes raiz de 2, tá bom? A gente vai utilizar muito isso também. Então, aqui tem uma contextualizada, mais alguns exemplos, e vamos aos exercícios resolvidos. Então, aqui eu tenho uma circunferência, e dentro dessa circunferência eu tenho esse triângulo retângulo aqui, aonde a minha hipotenusa desse triângulo retângulo também é o diâmetro dessa circunferência, tá? Então, temos que AD é a altura, BC é a hipotenusa e diâmetro da circunferência, AB é cateto e AC também cateto, tá bom? Então, aqui, ó, como a circunferência tem raio 5 por quê? Se o diâmetro da circunferência é 10, o raio sendo a metade do triângulo, é só a gente dividir 10 para 2, que dá 5. Por isso que é raio igual a 5, tá bom? Então, a gente tem que BC, que é a hipotenusa, tá bom? Que é o diâmetro também dessa circunferência. Então, é o que eu falei com vocês. AC vai medir 8, utilizando a relação 2. Temos que, vamos lá. Como que a gente vai calcular o segmento AD, que é a altura? A gente vai utilizar uma das relações que a gente aprendeu, tá bom? A gente pode utilizar, então, que a hipotenusa vezes a altura é igual à multiplicação dos catetos, tá bom? Logo aqui, ó, a gente tem que a nossa altura, deixa eu deixar o zoom para você, isso aqui, ó. A nossa altura vai ser 4,8, tá bom? Esse segmento AD é a altura desse triângulo retângulo. Aí, a partir daí, a gente pode calcular o segmento BD. É esse segmento aqui, ó, BD, tá bom? Então, aí a gente vai utilizar a relação 3, tá bom? Que diz que o quadrado, deixa eu dar um zoom para você aqui, o quadrado desse cateto aqui, ó, o cateto AB, então, ó, 6 ao quadrado é igual a hipotenusa
que é 10 vezes a projeção pelo BD. Lembra do segmento adjacente? Então, ó, aplicando essa propriedade, a gente acha que o segmento BD, que é a projeção da altura, é 3,6 centímetros, tá bom? Então, aqui a gente pode já passar para os exercícios conceituais, para a gente aplicar essas relações na página 447, tá bom? Só os exercícios conceituais. Bons estudos, pessoal!